E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Vortex Tech e hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já parou para pensar em quantas tecnologias existem hoje que a maioria das pessoas sequer imagina? A gente vive cercado por smartphones, inteligência artificial e carros elétricos. Mas a verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. O mundo da inovação é muito, mas muito mais profundo e bizarro do que a gente pensa. Existem criações tão avançadas, tão específicas ou tão discretas que simplesmente passam despercebidas pelo nosso radar diário. Elas estão escondidas em laboratórios, em aplicações industriais ou simplesmente esperando o momento certo para se tornarem populares. A questão é que o futuro não é algo que vai chegar. Em muitos aspectos, ele já está aqui, operando silenciosamente nos bastidores. São soluções geniais para problemas que nem sabíamos que tínhamos, ou avanços que parecem ter sido tirados diretamente das páginas de um livro de ficção científica. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai conhecer 10 tecnologias que você provavelmente não sabia que existiam. Invenções reais, surpreendentes e, em muitos casos, inacreditáveis, que já são uma realidade e estão mudando o mundo de maneiras que a gente nem imagina. Então se prepara! A jornada de hoje vai ser intensa. Do invisível ao microscópico, do útil ao genial, prepare-se para abrir a mente com coisas que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas que são 100% reais. Tenho certeza de que você vai sair daqui com a cabeça explodindo de novas ideias e com uma nova percepção do que a tecnologia é capaz de fazer. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos nessa viagem pelo mundo da tecnologia secreta. Para começar nossa lista, vamos falar de uma coisa que parece simples, mas que é absolutamente genial. Tinta. Mas não é qualquer tinta. Imagina uma tinta branca mas tão branca, que ela consegue deixar uma superfície mais fria do que o ar ao redor dela, mesmo sob um sol escaldante. Parece mágica, mas é ciência pura. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, essa tinta ultra branca é capaz de refletir incríveis 98,1% da luz solar que incide sobre ela. Para você ter uma ideia, a maioria das tintas brancas comerciais reflete entre 80% e 90% e já aquecem bastante. O segredo dessa super tinta está na sua composição. Ela usa sulfato de bário, um composto químico também usado em cosméticos e papel fotográfico, mas com partículas de tamanhos variados. Essa variação no tamanho das partículas permite que a tinta espalhe uma gama muito maior de comprimentos de onda de luz, refletindo não apenas a luz visível, mas também o calor infravermelho. O resultado é impressionante. Em testes, superfícies pintadas com ela ficaram até 6 graus Celsius mais frias que a temperatura ambiente. É como ter um ar-condicionado passivo, que não gasta um único watt de energia. As implicações disso são gigantescas. Pensa só. Em regiões muito quentes, como no Oriente Médio ou mesmo em boa parte do Brasil, poderíamos pintar os telhados dos prédios e casas com essa tinta e reduzir drasticamente a necessidade de ar-condicionado. Isso significaria uma economia brutal de energia elétrica, diminuindo os custos para os moradores e aliviando a sobrecarga na rede elétrica. É uma solução de baixo custo, altamente eficaz e sustentável, que poderia, literalmente, ajudar a resfriar o nosso planeta, um telhado de cada vez. É a tecnologia mostrando que, às vezes, as melhores soluções são as que a gente pode simplesmente pintar. Agora, vamos falar de privacidade em um mundo onde tudo parece ser público. Você está no metrô, no avião ou num café, tentando trabalhar em algo confidencial no seu notebook, e sempre tem aquela pessoa do lado dando uma espiadinha básica, né? É uma situação super desconfortável. Pois bem, um engenheiro turco chamado Celal Göger pensou nisso e criou uma solução digna de um filme de espionagem, uma tela completamente invisível a olho nu. Isso mesmo. Você olha para o notebook e a tela está totalmente branca como se estivesse desligada.
Mas aí você coloca um óculos especial e pronto. A imagem aparece, nítida e clara, só para você. A mágica por trás dessa invenção é, na verdade, uma modificação inteligente na própria estrutura da tela. De forma bem simplificada, o que ele fez foi remover a película polarizadora do monitor. Essa película é o que permite que nossos olhos vejam a imagem que a tela de LCD projeta. Sem ela, a luz emitida pela tela se espalha de forma desordenada, e tudo que a gente vê é um brilho branco. O truque é que ele pegou essa mesma película polarizadora e a instalou nos óculos. Ou seja, os óculos passam a ser a chave que decodifica a luz e organiza a imagem para que só o usuário possa vê-la. Pensa nas possibilidades. Em escritórios de plano aberto, funcionários poderiam trabalhar com dados sensíveis, sem se preocupar com os colegas ao redor. Em caixas eletrônicos, você poderia digitar sua senha com total segurança, mesmo com uma fila de pessoas atrás. Governos e agências militares poderiam usar essa tecnologia para proteger informações ultra-secretas em campo. É uma solução elegante e extremamente eficaz para um problema muito moderno. A privacidade, que parecia estar se tornando um artigo de luxo, pode voltar a ser um padrão, graças a uma tela que só revela seus segredos para quem tem a chave certa. A pele humana é uma obra-prima da engenharia da natureza. Ela nos protege, regula nossa temperatura e, crucialmente, nos faz sentir o toque, a pressão e a dor. Essa sensação de dor é um mecanismo de defesa vital. Ela nos alerta quando algo está errado, quando estamos nos machucando. Recriar isso artificialmente é um dos maiores desafios da robótica e da medicina. Mas pesquisadores da Universidade RMIT, em Melbourne, na Austrália, conseguiram um avanço espetacular. Eles criaram uma pele artificial eletrônica que reage à dor exatamente como a nossa. Ela consegue sentir e reagir a estímulos dolorosos em tempo real. Essa pele eletrônica é feita de materiais flexíveis e finíssimos, equipados com sensores de pressão, calor e dor que imitam os receptores nervosos da nossa própria pele. O mais incrível é o sistema de resposta. Quando a pressão ou a temperatura atinge um nível perigoso, a pele artificial envia um sinal elétrico imediato, simulando a forma como nossos nervos disparam um sinal para o cérebro. É a primeira vez que uma tecnologia consegue replicar essa resposta ultra-rápida e instintiva, que nos faz, por exemplo, tirar a mão de uma chapa quente antes mesmo de processarmos conscientemente o que aconteceu. As aplicações disso são transformadoras, especialmente no campo das próteses. Imagine uma pessoa com um braço protético que não apenas consegue segurar objetos, mas também sente se está segurando com muita força ou se o objeto está quente demais. Isso daria um nível de interação e segurança sem precedentes. Além disso, essa pele poderia ser usada em robôs que trabalham em ambientes perigosos, permitindo que eles sintam danos e evitem situações de risco. Na medicina, poderia ser usada como um enxerto de pele inteligente que monitora a cicatrização. É um passo gigantesco para criar uma interação mais natural e segura entre humanos e máquinas. Para a maioria de nós, internet é sinônimo de Wi-Fi ou cabo de fibra óptica. Mas e se eu te dissesse que é possível transmitir dados usando luz? Não, não é ficção científica. É uma tecnologia chamada Li-Fi, ou Light Fidelity. Pense nela como um Wi-Fi, só que em vez de usar ondas de rádio, ela usa a luz de lâmpadas LED para transmitir informações. Uma lâmpada LED, equipada com um chip especial, pisca numa velocidade tão alta, milhões de vezes por segundo, que é imperceptível para o olho humano. Mas um receptor no seu dispositivo consegue ler essas piscadas e decodificá-las como dados, alcançando velocidades altíssimas, potencialmente maiores que as do Wi-Fi. Agora, vamos levar esse conceito para uma escala muito maior. O Project Tahara, uma iniciativa da X, que era conhecida como Google X, usa essa mesma ideia de transmitir dados pela luz para levar internet de alta velocidade a lugares remotos onde passar cabos de fibra óptica seria impossível ou caro demais.
Eles usam feixes de laser, como se fossem cabos de fibra óptica invisíveis, para criar uma ponte de conexão entre dois pontos. Por exemplo, eles conseguiram criar um link de 20 gigabits por segundo sobre o rio Congo, na África, conectando as cidades de Brazzaville e Kinshasa, que antes tinham uma conexão caríssima e instável. O sistema é genial. Pequenas caixas, parecidas com semáforos, são instaladas em torres ou prédios altos. Elas usam espelhos e sensores para mirar automaticamente um feixe de luz invisível na caixa receptora, que pode estar a quilômetros de distância. O sistema é inteligente o suficiente para se ajustar a pequenas oscilações causadas pelo vento ou até mesmo por pássaros que passam na frente do feixe por um instante. Essa tecnologia tem o potencial de conectar milhões de pessoas em áreas rurais, vales montanhosos ou comunidades separadas por rios, que hoje estão à margem da revolução digital. É a internet viajando, literalmente, na velocidade da luz. Quem nunca deixou o celular cair e viu a tela trincar ou a carcaça arranhar? Ou deu uma pequena batida no carro que deixou uma marca permanente? O desgaste e os danos em objetos do dia a dia parecem inevitáveis. Mas, e se os próprios materiais pudessem se consertar? Bem-vindo ao mundo dos polímeros autorreparáveis. Ou, em bom português, plásticos que se curam sozinhos. Cientistas desenvolveram um tipo de plástico que, quando cortado ou rachado, consegue regenerar suas ligações químicas e se soldar novamente, voltando ao seu estado original, sem nenhuma intervenção humana. Existem diferentes abordagens para criar esse material Wolverine. Uma das mais promissoras envolve incorporar microcápsulas minúsculas, cheias de um agente de cura líquido, dentro do material plástico. Quando uma rachadura acontece, essas cápsulas se rompem, liberando o líquido. Esse líquido então entra em contato com um catalisador que também está espalhado pelo material, iniciando uma reação química que solidifica o líquido e preenche a rachadura, reparando o dano de dentro para fora. O processo todo pode levar de alguns minutos a algumas horas, mas o resultado é um material quase tão forte quanto era antes. As aplicações são praticamente infinitas e podem revolucionar a indústria. Imagine a tela do seu smartphone que se conserta sozinha depois de um arranhão. Ou o para-choque de um carro que se regenera após uma pequena colisão. Revestimentos protetores para aviões, satélites ou equipamentos médicos que aumentam sua vida útil e segurança. Isso não só nos pouparia dinheiro com reparos e substituições, mas também teria um impacto ambiental gigantesco, reduzindo o descarte de produtos e o lixo eletrônico. É uma tecnologia que promete um futuro com objetos muito mais duráveis e resistentes. Para milhões de pessoas que vivem com diabetes no mundo, o controle da doença é uma rotina diária e, muitas vezes, dolorosa. Medir o nível de glicose no sangue várias vezes ao dia envolve picar o dedo, colocar uma gota de sangue em uma tira de teste e esperar o resultado. É um processo incômodo, inconveniente e que pode ser difícil de manter, especialmente para crianças e idosos. Mas a tecnologia está prestes a mudar isso de forma radical, com os chips implantáveis para monitoramento contínuo de glicose. É uma pequena revolução que promete libertar os pacientes dessa rotina de picadas. Esses dispositivos são minúsculos. Um sensor, um pouco maior que um grão de arroz, é inserido sob a pele, geralmente no braço ou no abdômen, em um procedimento simples e rápido. Uma vez implantado, esse sensor mede continuamente os níveis de glicose no fluido intersticial, que é o líquido que fica entre as células do corpo, e cujos valores são muito próximos aos do sangue. O chip então usa tecnologia sem fio, como NFC ou Bluetooth, para enviar essas leituras em tempo real, a cada poucos minutos, diretamente para um aplicativo no smartphone do paciente ou até mesmo para um smartwatch. A vantagem vai muito além de evitar as picadas. Com um monitoramento constante,
O paciente e seu médico conseguem ver um quadro completo de como a glicose flutua ao longo do dia e da noite. O aplicativo pode gerar gráficos, mostrar tendências e, o mais importante, enviar alertas sonoros ou vibratórios se os níveis de glicose subirem ou caírem perigosamente. Isso dá uma segurança e uma tranquilidade imensas, permitindo que a pessoa tome uma atitude antes que uma crise aconteça. É a tecnologia dando mais liberdade, controle e qualidade de vida para quem convive com uma condição crônica. A nossa rotina matinal geralmente inclui uma olhada no espelho. Mas e se enquanto você escova os dentes, esse mesmo espelho pudesse te dar um check-up de saúde completo? Pois é, essa é a proposta dos espelhos inteligentes, uma tecnologia que está transformando um objeto comum em um poderoso dispositivo de diagnóstico e monitoramento. Não estamos falando de um espelho que apenas mostra a previsão do tempo, viu? Estamos falando de um espelho equipado com uma gama de sensores avançados, câmeras multiespectrais e inteligência artificial para analisar sua saúde de forma não invasiva, só olhando para você. A tecnologia por trás disso é realmente impressionante. Câmeras especiais podem analisar o fluxo sanguíneo no seu rosto para medir sua frequência cardíaca. Sensores de luz conseguem detectar mudanças sutis na cor da sua pele que podem indicar problemas como icterícia ou anemia. E olha só, a análise da sua expressão facial pode ajudar a monitorar níveis de estresse ou fadiga. Alguns modelos mais avançados podem até analisar sua respiração para detectar marcadores de certas doenças. E tudo isso é processado por uma IA que aprende seus padrões de saúde ao longo do tempo e pode te alertar sobre qualquer desvio preocupante. O objetivo, claro, não é substituir um médico, mas sim criar uma ferramenta de prevenção. Ao monitorar tendências diárias, tipo um ligeiro aumento na pressão arterial ou uma mudança no ritmo cardíaco ao longo de semanas, o espelho pode te incentivar a procurar um profissional de saúde antes que um problema pequeno se torne algo sério. Além disso, ele pode te dar dicas de bem-estar, sugerir mudanças na dieta ou nos hábitos de sono, tudo com base nos dados que coleta. É a telemedicina levada a um novo nível, transformando o banheiro da sua casa na primeira linha de defesa da sua saúde. Imagine um fio de metal que você pode amassar e deformar completamente, transformando-o em uma bola emaranhada. Agora, imagina só que, ao simplesmente mergulhar esse fio em água quente, ele magicamente se desenrola e volta à sua forma original, retinha e perfeita, como se nada tivesse acontecido. Isso não é um truque de mágica, é uma propriedade real de um tipo fascinante de material conhecido como ligas com memória de forma, ou SMAs, que vem do inglês Shape Memory Alloys. A mais famosa delas é o nitinol, uma liga de níquel e titânio, que possui essa capacidade quase sobrenatural de lembrar de sua forma. O segredo está na estrutura cristalina do material. Em temperaturas mais baixas, o metal está em uma fase chamada martensítica, que é macia e facilmente deformável. Você pode dobrá-lo e torcê-lo como quiser. No entanto, quando você o aquece acima de uma certa temperatura de transição, sua estrutura cristalina se reorganiza para uma fase chamada austenítica, que corresponde à sua forma programada ou original. Essa transformação de fase é tão poderosa que gera força suficiente para desfazer qualquer deformação que você tenha feito, retornando o material ao seu formato memorizado. E essa propriedade única já está sendo usada em aplicações incríveis. Na medicina, stents feitos de nitinol são inseridos de forma compacta em uma artéria bloqueada e, ao atingirem a temperatura do corpo, se expandem para a forma correta, abrindo o vaso sanguíneo. Em armações de óculos, se você acidentalmente sentar em cima delas, basta um pouco de calor para que voltem ao normal. Na engenharia aeroespacial, são usados em atuadores que se movem sem a necessidade de motores complexos. E a pesquisa continua, explorando seu uso em músculos artificiais para robôs, e até em estruturas de edifícios que poderiam se adaptar a mudanças de temperatura.
O olfato humano é incrivelmente sensível, capaz de distinguir trilhões de odores diferentes. Ele nos alerta sobre comida estragada, um vazamento de gás ou o cheiro de fumaça. Mas e se a gente pudesse digitalizar essa capacidade? E se uma máquina pudesse cheirar o mundo e identificar odores com a mesma ou até maior precisão que nós? É exatamente isso que faz o sensor de cheiro digital, também conhecido como nariz eletrônico ou e-nose. É um dispositivo que utiliza uma série de sensores químicos para detectar e identificar a composição de um cheiro, transformando-o em uma assinatura digital única. O funcionamento é bem parecido com o nosso nariz. Assim como temos diferentes tipos de receptores olfativos, um nariz eletrônico tem um conjunto de sensores, cada um projetado para reagir a um tipo específico de composto químico volátil presente no ar. Quando um cheiro entra no dispositivo, essas moléculas reagem com os sensores, gerando um padrão de sinais elétricos. Um software de inteligência artificial, treinado com um vasto banco de dados de assinaturas de cheiro, analisa esse padrão e o compara com os cheiros conhecidos, identificando-o com alta precisão. Tipo, esse padrão aqui corresponde a café recém-passado. Ou então, cuidado, esse padrão indica a presença de um gás tóxico. As aplicações são tão vastas quanto o mundo dos cheiros. Na medicina, narizes eletrônicos já estão sendo testados para cheirar o hálito de uma pessoa e detectar marcadores de doenças como câncer ou diabetes, oferecendo um método de diagnóstico precoce e não invasivo. Na indústria alimentícia, podem garantir o controle de qualidade, cheirando a frescura de carnes ou frutas. Na segurança, podem ser usados em aeroportos para detectar explosivos ou drogas com mais eficiência que cães farejadores. É a digitalização de um dos nossos sentidos mais primordiais, abrindo um universo de possibilidades. Hologramas são um clássico da ficção científica. Quem não se lembra da princesa Leia pedindo ajuda em Star Wars, né? Por muito tempo, eles foram apenas projeções de luz, imagens tridimensionais que flutuavam no ar, mas que não podiam ser tocadas. A gente atravessaria a mão por elas. Mas isso está mudando. Pesquisadores japoneses da Universidade de Tsukuba desenvolveram uma tecnologia que cria hologramas táteis, ou seja, hologramas que você pode sentir e interagir fisicamente. É um passo que nos aproxima de uma interface homem-máquina totalmente imersiva, igualzinho às vistas no cinema. A tecnologia por trás disso não usa luz, mas sim som. Mais especificamente, ultrassom. O sistema, chamado Haptoclone, usa uma série de emissores de ultrassom cuidadosamente sincronizados para criar pontos de alta pressão acústica no ar. Esses pontos de pressão são focados e movidos em altíssima velocidade para traçar a forma de um objeto tridimensional. Quando você move sua mão em direção ao holograma, seus dedos encontram esses pontos de pressão, criando a sensação de toque. Dá para sentir a forma, a textura e até a resistência do objeto virtual, mesmo que não tenha nada fisicamente ali. As possibilidades futuras são de explodir a cabeça. Imagina cirurgiões praticando um procedimento complexo em um órgão holográfico tátil, antes de operar um paciente real. Ou engenheiros e designers sentindo o formato de um novo produto antes mesmo de ele ser fabricado. Em videoconferências, você poderia apertar a mão de uma pessoa que está do outro lado do mundo. Isso pode revolucionar o entretenimento, com jogos onde você pode tocar e sentir os elementos virtuais. A tecnologia ainda está nos seus estágios iniciais, mas ela aponta para um futuro onde a barreira entre o mundo digital e o físico vai ficar cada vez mais tênue. E chegamos ao fim da nossa viagem pelo futuro que já existe. De tintas que resfriam cidades, a hologramas que podemos tocar, o que não falta é gente brilhante criando soluções que parecem impossíveis. A tecnologia avança em uma velocidade impressionante, e muitas dessas invenções, que hoje parecem coisa de nicho ou de laboratório, podem em breve fazer parte do nosso dia a dia, mudando a forma como vivemos, trabalhamos e nos cuidamos.
É incrível pensar que cada um desses itens que vimos hoje já é uma realidade e está em desenvolvimento ativo. A verdade é que a inovação não tem limites. O que hoje é um protótipo em uma universidade, amanhã pode ser o padrão em nossas casas e cidades. O mais legal é ver que a tecnologia não serve apenas para criar o próximo smartphone, mas para resolver problemas reais e complexos da humanidade, como acesso à saúde, sustentabilidade e conectividade. Espero que esse vídeo tenha aberto sua mente para as possibilidades e te deixado tão empolgado quanto eu com o que o futuro nos reserva. O mundo tá cheio de segredos tecnológicos esperando para serem descobertos. E aí, qual dessas tecnologias mais te surpreendeu? Foi a pele que sente dor? O plástico que se cura sozinho? Ou a internet via laser? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu essa imersão no mundo da tecnologia, não esquece de deixar aquele like caprichado, que ajuda demais o canal a crescer. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. E claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também ama tecnologia e inovação. A gente se vê na próxima. Valeu!